Começamos mais um Pod Quente com Astrid César. E a Lenema. E hoje nós temos uma convidada para aquecer o seu coração, porque ela aquece o coração de muitos pacientes. Nós estamos falando da Maria Edneia. Ela é uma cabeleireira que trabalha dentro do hospital e também na deshospitalização. Edneia, seja muito bem-vinda, uma honra estar aqui com você de novo. Eu que agradeço pelo convite, né? De você ter gostado tanto, Uhum. né? Foi assim, muito especial mesmo já estar aqui de novo com vocês, né? Muito bom isso, muito gratificante. Faz bem para a autoestima, Faz bem né? para a autoestima. Opa, é. Deixa eu sintonizar o pessoal. Nós gravamos, né, um projeto com ela que são as mulheres que inspiram, porque ela inspira muita gente, ela faz a diferença na vida de muitas pessoas. E foi assim, por que eu disse que aquece o coração? Porque aqueceu muito o meu coração. E a gente tinha, né, Lê, que dividir isso com as outras Com pessoas. certeza, é um projeto maravilhoso. Tem muito a acrescentar e trazer informação também. Acho que coisas que a gente nem imagina. E primeiro é um presente, né? A É um gente presente. ter você com o seu projeto, com a sua disponibilidade, com o seu estudo, para trazer tudo isso para as pessoas que precisam. Então vamos começar um pouco com a sua trajetória. Conta pra gente. Bem, eu sou filha, né? Sou a 13ª filha de uma família bem grande e a maioria é cabeleireiro. Então eu falava assim, eu não quero ser cabeleireira, entendeu? Porque todo mundo já era da minha família, mas não teve jeito, né? E Deus teve outros projetos para mim, né? Então hoje a gente eu trabalho com algumas irmãs, né? Algumas são de fora. E desde quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu ia fazer 15 anos de idade, né? Foi a Joana Dark, até onde encontrei com ela, Nossa, sabe? Dona Dark, Aham. é super conhecida aqui na nossa região. Sim, né? Era uma escola maravilhosa, a Uhum. Joana Dark, né? Ontem encontrei com ela, tudo foi muito gostoso, que fazia muito tempo que eu não a via. Eu falei, Joana, eu falo o tempo todo que eu sou sua cria, sabe? Que não sei o quê. Gostoso. E eu soube aproveitar tudo que ela me proporcionou, né? Então, eu me formei cabeleireira, ia me formar com 15 anos. E logo depois, antes, na verdade, de eu terminar o meu curso de cabeleireira, a Joana já me colocou na iniciação de outra turma. Eu estava na metade do meu curso, eu já comecei a auxiliar. Que Entendeu? legal. Então, foi muito Foi de legal, imediato, assim. né? Sim, de imediato. Só que eu nunca parei isso para pensar isso na minha vida, né? E as coisas foram assim, sempre andando antes, né? Uhum. E me formei cabeleireira, tudo tal. Fiquei durante 7 anos lá dando aula depois, né? E fiz todos os cursos com ela, né? E fui me aprimorando cada vez mais dentro da área da beleza. Enfim, um dia tive que sair, né? Numa época de uma crise, eu falei, não, deixa que eu saio fora, porque as outras eram todas casadas, né? Não, quero tentar minha vida para fora. Aí tinha 2 irmãs que trabalhavam em fábrica. Eu falei, gente, acho que eu vou tentar trabalhar em fábrica, né? Como será que deve Vou ser, largar né? o cabeleireiro para tentar trabalhar lá dentro. Pelo jeito ela Com tentou, horário mas não conseguiu certinho, fugir. marcadinho. Não, nem uma semana depois, os clientes começaram a me procurar, sabe? Aí juntei com uma outra irmã e montamos um salãozinho que era pequenininho na Praça de Santana. Eu lembro que a Joana chegou lá e falou assim, Dineia, você só vai ver a sua empresa daqui 5 anos crescer, que, no entanto, você só vai investir. Entendeu? E foi realmente, depois de 5 anos, aí eu comprei um ponto, fiz o meu salão, entendeu? Então, foi várias trajetórias assim na minha vida, eu fui observando. E como começou, Gineia? Hospital entrou na sua vida. Então, quando eu estava no salãozinho lá embaixo, ainda na pracinha de Santana, a Valéria, que era uma psicóloga do Hospital Pio XII, ela foi lá e falou assim, Dineia, eu tenho, assim, muita admiração pelo seu profissionalismo, tudo tal, eu posso te pedir um favor? Falei, pode pedir, né, se tiver meu alcance. Queria que você fosse no hospital para atender uma paciente. Eu falei assim, eu não vou no hospital. Entendeu? Que hora Uma daquela... resistência. Gente, ela tinha medo de hospital. Tinha medo de hospital. Sabe aquela que foi criada lá no interior, na roça, né? Eu falava que quando era criança, eu gostava de brincar com espiga de milho. Meu pai plantava roça, não sei se vocês, né, já foram numa roça de milho, quando Já, dá aquelas já foi. espiguinhas. Já. Então tem as loiras, tem as Aham. ruivas, tem as morenas, né? E meu pai deixava a gente pegar uma espiga. Só que o que a gente fazia? Na hora que encontrava outra mais bonita, enterrava aquela para achar outra mais Pegava. bonita, entendeu? Então já estava dentro de mim ser cabeleireira desde criança, né? Então, e nisso, né, voltando lá para a área hospitalar, quando a Valéria me chamou, eu falei, Valéria,
eu não vou, eu tenho medo de hospital. Apesar que eu tinha desejo de trabalhar no cuidado, né? Eu achava muito bonita a profissão, ser médica, Porque mas era uma coisa que você tinha de desejo no coração. Até passou na tua cabeça ser sim, médica. mas como, né? A gente era muito pobre naquela época, né? Coitado, meu pai de 13 filhos, né, gente? Uhum. Né? Eu falo que eles são um exemplo, assim, para mim, entendeu? Para minha vida, porque somos 13, só um fuma, gente, sabe? Que Assim, então, assim, legal. ninguém Olha tem vício de só, nada. E que até família bonita. hoje, né, a falta deles, a gente continua muito unido, não brigamos com a herança, sabe? Ele deixou um sítio bem legalzinho pra gente, tudo. Então, a gente é uma família muito unida. A gente briga, mas deu dor de barriga, tá todo Tá mundo tudo junto. junto. É. E tá Voltando bom, no voltando pro hospital. hospital, quando a Valéria me convidou, eu falei, Valéria, eu não vou. Porque era muito simples, entendeu? A gente tinha medo, né? A gente achava que o hospital, se entrasse, já ia morrer, né? Então, aí eu tinha Hospital é medo. só quando você tá doente, né? É, é. Antes era assim. Mas, assim, tanta insistência dela, fui. Entendeu? Falei, mas você não me deixa sozinha, por favor. Tá bom. Aí, só que eu cheguei lá, que tinha acontecido o quê? O óbito. Aí ela falou assim que tinha que receber a família para dar notícia. Tá? Mas ela falou assim: eu vou deixar você dentro do elevador, o elevador, a irmã tá aí lá em cima esperando você, você vai chegar, a menina vai cortar, ela tá tudo normal, ela tá igualzinha a gente, só tá tomando medicação. Falei, tá bom, né? O que aconteceu, gente? O elevador desceu, o vídeo subir. Aquilo, eu entrei em pânico dentro do elevador, né? Falei, pronto, agora vai entrar um cadáver comigo, né? E esse era o meu medo. Aham. Cheguei lá em cima, branca, a irmã falou, quer tomar um copinho d'água? Eu falei, eu quero, né? Mas tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, já tô aqui, agora eu vou atender. Eu pensava comigo, né? Uhum. Não, vamos Vinha firme, Criando pedindo né? uma café. força de Aham. dentro Eu ali que falou tentando assim. demonstrar que eu tava mal, Aham. né? Mas ela já tinha visto que eu não tava passando mal. Mas, enfim. Aí cheguei, cortei o cabelo da menina, tudo, né? Falei, nunca mais eu entro nesse lugar. Só que eu decidi lá, né? Aí tá bom. Mas não passou nem 2 meses, tava a Valéria de novo no meu pé, querendo mais uma paciente para ser atendida. E assim foi. Daqui a pouco eu já estava com a carteirinha minha de voluntária, entendeu? Aí comecei a ir toda semana. Aí começou a ficar normal a minha rotina dentro dos hospitais, passei a gostar. Aí passou alguns anos, que eu não lembro quantos anos foi isso. A Unimed me mandou um e-mail que queria que eu comparecesse na Unimed para uma reunião que eles gostariam de conversar comigo. Falei, meu Deus, o que será, né? Aí cheguei lá e eles falaram, não, a gente quer contratar você para vir trabalhar aqui na Unimed, porque eu era Dr. Paulo na época, não lembro o sobrenome dele. Ele tinha visto o quanto era bom para o paciente, quanto aquilo trazia resultado positivo para o paciente, entendeu? Então, ele quis plantar na unidade dele. Aí eu fui contratada, Olha, entendeu? Pela Unimed. E lá, o projeto voluntário acabou virando uma profissão uma aí. profissão, Uhum. entendeu? Mas ainda a Edneia não estava ligada na telinha, Uhum. tá, gente? Aí, aí passou mais uns tempinho, e aquilo começou a me despertar, sabe? Gente, mas eu não sei lavar uma mão, sabe? E de repente eu já estava dentro da UTI. Um dia na UTI ali no Pio 12, o doutor Edson dá risada de mim até hoje por causa disso. Tô eu cortando o paciente dentro da UTI, atrás de toda aquela aparelhagem, né? Aquelas Uhum. coisas, o cara Cuidado que tem que ter. entubado. E ele queria conversar comigo, sabe? Eu cortando o cabelo dele, ele queria conversar comigo. Daqui a pouco, quando eu colhei, ele tinha parado, porque tinha saído a respiração atraca dele, sabe? Meu Deus, gritei, doutor Edson, o que eu faço, né? Que eu não sabia que era só colocar ali, né? Pronto, a pessoa volta a Uhum. respirar, né? Mas eu não sabia, né? O que eu ia fazer? Deu um puta grito dentro da UTI, sabe? Assustou todo mundo. Aham. Aí foi lá, não, é só colocar. Daí ele, ai, tá bem, né? Que eu tava atrás, eu não tinha visto que tinha saído, né? Aham. Entendeu? De repente ele parou de falar. Ah, como Sim, alguma assim? coisa aconteceu. É. E daí você foi buscar e foi fazer enfermagem. Então, daí quando eu fui, logo depois da Unimed, eu fui pro Vivale. Aí quando o Vivale foi vendido para a Rede D'Or, né, que é uma rede do Rio de Janeiro, eles cogitaram de eu dar treinamento. Falei, gente, vou treinar o quê se eu não sei, não sabia lavar uma mão, né? Nisso eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu tinha visto que a hepatite ficava 7 dias no vidro de esmalte, entendeu? Aí eu fui vendo a gravidade da situação, que não era somente cuidar e ali fazer um corte de cabelo, fazer uma unha, entendeu? Eu comecei a ver a gravidade do que poderia, né? E os enfermeiros falaram, olha, dela você não pode, tem que tomar cuidado para não machucar por causa disso. Aí eu ficava assim, boiando de verdade, porque eu não entendia nada sobre patologia. Esse autocuidado também que tem, só te interrompendo um pouquinho, ele cria uma conexão muito grande também, né? Sim. Porque o paciente está lá,
naquela situação, como você falou, com uma traque É, ou vulnerável, né, Marta? vulnerável demais, sem poder ter contato, e ele receber esse carinho, né? O corte de cabelo que a gente estava falando, como mexe com a autoestima, deve ser mágico. Sim. Toda essa trajetória até chegar aí e ver o paciente ali, aquele olhar para você, aquela forma, uma gratidão imensa que deve sentir e deve te tocar mais. Você vai para fazer o bem, mas você que é tocada no final, né? Sou eu que era mais tocada, era eu mesma. Era mágico mesmo, de verdade. Assim, um dia na Unimed, né, eu fui atender uma paciente, já fazia vários dias já que ela estava em coma. E a família me pediu para ir lá para cortar a unha dela, tudo, porque ela gostava de ficar bem arrumada, né? E eu cheguei e comecei a conversar com ela, como se ela tivesse acordada, sabe? Tô aqui, sua família que pediu para mim vir, sou cabeleireira, né, manicure do hospital, vim aqui para te atender, tô vendo aqui na pontinha da sua unha tem um restinho de esmalte, a cor então, que você gosta, ou tem essa cor, eu vou usar em você. E fui conversando com ela, sabe? E fiz a unha dela, né? E logo depois que eu terminei de fazer a unha dela, ela abriu o olho e olhou para a mão dela. Aí a Olha. médica, que igual a gente estava aqui, estava, né, na bancada de frente, que eu UTI, os médicos sempre ficam olhando os Sim. pacientes. Aí ela falou assim: o que que você fez? Eu falei: não fiz nada, eu só fiz a unha dela. Eu conversei, eu dei atenção. E por isso que Entendeu? veio o treinamento que pediram para você dar quando você foi contratada foi por conta disso, Essa né? sensibilidade, né? Sensibilidade. Mas enfim, daí aquilo começou a me incomodar muito, entendeu? Aí já vinha hepatite, já vinha o esmalte, né? Eu procurava aqui nas feiras, dose única, não tinha aqui no Brasil, só tinha visto lá fora, né? Aquele monte de coisa. Eu levava alicate do salão para esterilizar, levava do salão para o hospital, né? Vice-versa. Falei, gente, não posso fazer isso. Aí eu fui montando protocolo. Aí quando eu fui começou a despertar muito essa ansiedade mesmo, assim, eu preciso saber cuidar melhor. Dentro do que eu estou fazendo, não posso ser só cabeleireira. Uhum. Né? Eu preciso saber da patologia, eu preciso saber de como eu vou virar o paciente, entendeu? Se é uma DPOC, eu não vou cruzar o braço para fazer a unha, né? Que já está com o pulmão Sim. complicado. Então, são leves detalhes que faz muita diferença. E nisso, eu, né, falando com a minha mentora da Unimed, aí ela pegou e falou assim, Sidney, abri inscrição na Johnson. Fui lá, fiz inscrição na Johnson. E me formei, fiz técnico de enfermagem lá. E lá as professoras, né, os amigos, nossa, que projeto lindo, monta uma empresa, que não sei o quê. E eu achando que eu fosse só para mim ainda, né? E mesmo que eles falaram para mim dar treinamento, mas eu não enxergava isso como uma empresa, né? E aquilo a gente começou a trabalhar em cima disso e foi surgindo cada vez mais. Aí fui fazer pesquisa desse serviço, né? Então eu só encontrava voluntário mesmo, mas assim, uma empresa qualificada dos protocolos que eu já estava Que implantando você dentro montou tudo, né? do hospital, só nos Estados Unidos que tem um igual. Então, agora na pesquisa recente a gente nem encontrou, entendeu? Mas eles também, entendeu? Mas deve existir Aí ainda. nasceu a Lírios, Aí nasceu a que Lírios. tem o nome tem todo um significado, O né? nome tem todo significado também. A Luciana também era uma estudante junto comigo. Eu conheci um amigo que trabalhava no hospital já, né? E ele fazia estudo de marca, né? Aí fui lá, contratei ele para fazer e tal, né? Aí ele começou a fazer o estudo de marca. Daí ele falou, Diné, eu não consigo ver um nome para isso, né? Porque é uma coisa muito inovadora. E ele até que descobriu dessa empresa nos Estados Unidos que fazia, né? Aí ele era muito católico, né? E falou assim: ah, vou rezar, vou pedir para Deus para Pra me ver se ele tem uma- interceder, para mim, né? Dar uma luz, né? Que nome que eu vou colocar? Nisso ele sonhou com São José. E São José está segurando um lírios, né? São duas hastes e o lírios da flor nos braços de São José, que é um dos milagres, né? E o lírios, ele só dá flor se tiver duas hastes, uma olhando para a outra. Então é esse o significado da lírios, entendeu? É um olhando para o outro. Agora, Que falando dos seus lindo. pacientes, né, Lê? Vamos falar num caso que transformou, que você viu a transformação do paciente. Tem algum caso desse que você pode dividir com a gente? Ah, temos vários. Se eu ficar aqui a noite inteira contando para você. Temos vários. Vou falar até da Renata. A Renata é uma amigona que eu fiquei conhecendo, né? Ela faz trabalho de hotelaria. Ela faz vários congressos pelo Brasil inteiro de hotelaria. E um dia a gente foi, eu, a Rosana, que era uma outra assessora que estava comigo,
Não, vamos que a gente tem que levar para o pessoal da hotelaria, que daí já tinha Lírios, né, para a gente começar a divulgar. Porque quando foi para me lançar a Lírios, entrou pandemia, tudo parou, né? Tudo travou. Aí vamos começar a ir para esses eventos para a gente divulgar a Lírios, né? Ah, então vamos. E a Renata foi a primeira, né? Assim, numa semana, sabe? Daí a Rosana contou a história para ela, sabe? Ela super abraçou. Por quê? Porque ela tinha passado por isso pouco tempo, sabe? Ela nunca precisou ficar hospitalizada. E, de repente, ela ficou, assim, 20 dias hospitalizada. E, assim, ela tinha marcado o salão no sábado, sabe? Porque ela gostava muito de fazer a unha, o cabelo. E de sábado de manhãzinha ela passou mal, teve que ir para o hospital e ficou 20 dias. Ela falou assim que ela recusava a visita do marido dela. Olha. Entendeu? Porque ela falou, meu Deus, como é que ele vai vir aqui? Eu com esse cabelo branco, eu com essa unha sem fazer, como é que ele vai vir me visitar? Entendeu? Então, quando ela viu esse projeto, ela falou, gente, faz total sentido. Porque para ela fez sentido, porque ela já tinha passado por pouco tempo. Entendeu? Então, Ela viveu na pele ela o que era viveu, essa dor, né? sim. E a dor da vergonha, e às vezes se escondendo até do próprio marido, né? A Sim, sexualidade, falando, né, dessa parte, a sexualidade vai além do ato sexual em si, né? sim, com certeza. Vai Porque muito mais além. você tem que ressignificar. Eu acho que você já deve ter visto, né, pessoas que passaram, ou seja, mulher ou homem, não sei, mas enfim, essa situação hospitalar e teve que ressignificar tudo isso para poder continuar tendo essa intimidade, né? Sim, principalmente a parte oncológica. A oncológica, ela atinge várias partes mental da gente, né? Primeiro, receber a notícia, né? Que não é fácil, mas que a gente sabe que hoje a medicina está bem avançada, muda totalmente o físico da gente, né? Totalmente, muda assim, praticamente dá um up assim na vida da pessoa. E para isso voltar, né? Para isso voltar a ter sentido novamente, né? Eu acredito assim, graças a Deus nunca passei por isso, mas de eu viver isso com os pacientes Uma é, reviravolta é na uma vida, né? reviravolta enorme. O cabelo faz muito sentido, uma sobrancelha, sabe? Então, assim, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, né, que ela vai cair o cabelo, o médico já dá todos os parâmetros assim mais ruins para ela, porque na hora que ela for passar já está amortecida, né? Então, muitas vezes até eu chego lá e falo, não, vamos aos pouquinhos, sabe? Se a pessoa está com o cabelo amarrado, eu falo, não, vamos cortar um pouquinho mais aqui, você faz umas fotos, você vive com o seu cabelo desse jeito, que tem uns que vai cair rápido, o outro não. Tudo depende muito da alimentação, depende, né, do Do organismo, tratamento que do ela tá, tratamento, o grau, entendeu? né? Então, tem gente que leva 4 meses para cair tudo o cabelo, entendeu? Ou outros nem chega a cair tudo. Então, daí, tipo assim, amortiza esse efeito, entendeu? Uhum. O físico na pessoa. Nossa, como meu marido vai me ver careca, sabe? Como eu vou parecer na vida da minha filha? Vou contar um outro caso para vocês que foi bem marcante para mim. Até eu falei para o psicólogo que eu tinha que receber o salário por ele. Adorei isso. Eu cheguei lá no hospital e tinha uma senhora de uma outra religião. Já fazia 37 anos que ela não cortava o cabelo. Entendeu? Senão você imagina, né? O cabelo era para baixo da poupança, né? E ela falou assim: eu falei, vamos cortar, tá caindo. Ela falou assim: não, eu vou pedir primeiro para Deus para me dar esse momento. Eu falei, tudo bem, meu cartão tá aqui. Na hora que a senhora sentir a vontade, a senhora pode me chamar, eu venho, que eu tô aqui pertinho, né? Foi no Hospital Pio 12. Eu tô aqui pertinho, venho aqui, vou cortar E para a o senhora. diagnóstico dela era de câncer? Câncer. Tá. E ela me ligou no dia 1º de maio, lembro certinho, sabe? Aí eu falei assim, não, eu vou sim, eu vou ir. E cheguei para cortar o cabelo dela. Daí cortei assim, mais ou menos na altura do meu, tá? E a filha estava junto. E, né, falei assim, não, você quer guardar o cabelo, depois você pode levar lá na Casa Rosa, seu próprio cabelo, que lá tem o trabalho da Maria, né, que ela faz, né, vai fazer uma peruca com o seu cabelo mesmo, né? Então, eu quero sim, sabe? Depois você me passa tudo o contato, né? Daí eu passei tudo o contato da Maria, falei, se você quiser eu mesmo levo, ou você mesma pode levar, tá? Ah, não, pode deixar que eu mesmo levo, que eu vou ver se eu faço a peruca, né, com isso. Aí cortei o cabelo dela, tal, e a filha saiu, falei, vamos ali fora comigo, para você pegar um saquinho na hora que chegar na sua casa. Ensinei tudo como ela tinha que fazer, sabe? Pô, para secar, que senão o cabelo embolora, né, gente? Né? Eu dei uma umedecida para cortar. Falei, então, né, deixei arrumadinho o chumacinho para ela. E a filha saiu fora comigo para pegar um saquinho para colocar o cabelo na salinha de enfermagem.
Quando essa menina saiu do quarto, ela caiu em prantos. Ela falava assim: eu tenho 28 anos, eu nunca vi minha mãe passar uma tesoura no cabelo. Uhum. Como que eu vou entrar no quarto agora e ver minha mãe desse jeito? Aí eu tive que ficar sentada, fiquei com ela mais de uma Então hora você vê que não era a sentada. paciente, foi a filha A que filha que teve teve uma o... reação, entendeu? Uhum. Olha que interessante que foi isso, né? E de repente eu tive que ficar lá, sabe? Fiquei conversando com ela, sabe? Né? Dos momentos, né? Que deu você preparar o outro, né? O cabelo, tudo, né? Para ela, assim. E ela chorava muito, sabe? Aí tá bom, passou alguns dias, tô eu lá, encontro a senhora de novo. Ela falava assim: eu preciso te abraçar. Eu preciso te abraçar, porque olha, meu cabelo não caiu tudo. Realmente, que você falou que quando mais prende, mais ficção dá, né? Daí ele vai dar Aham. queda, né? Então, isso amorteceu, entendeu? A quimioterapia nem derrubou tanto, mas se ela tivesse continuado prendendo, ela ia perder tudo, Pior. entendeu? Uhum. Então, naquele momento, foi passando assim o tempo vai passando, a pessoa vai aceitando o que Sim, está porque daí ela já acontecendo com começa a ela sentir aquilo ali e naquele momento. aceitar todo o processo que ela tem que passar, né? Sim, E entendeu? muitas vezes os acompanhantes, os familiares também tem que estar preparado, né? Você Se vê nesse caso, preparando é. para poder também dar esse suporte para essa pessoa que está doente, né? Porque não é fácil. E às vezes não pode chorar na frente da mãe, como você disse. Ela foi lá, teve esse cuidado de, né, de desabafar com você longe, chorar. Não é fácil, não. Então, sim, a parte oncológica são muitas emoções. Cada momento é uma emoção diferente, mas enfim, o trabalho hoje, assim, dentro dos hospitais, para mim, tem, assim, vários outros sentidos, né? Eh, não é só cuidar ali de cortar um corte de cabelo, entendeu? Vai muito além, porque até mesmo para a pessoa deixar de viver, ela tem que estar bem com ela mesma. Uhum. Então, é muito emocionante essa, sabe? Tem um senhorzinho que falou assim: "Ah, eu quero cortar meu cabelo", e fez 5 dedos, sabe, para mim, ele me viu no corredor que ele queria cortar o cabelo dele e a barba, sabe? Aí a doutora pegou e falou assim: "Gente, mas ele não vai ter alta, ele tá com a voz meio esquisita, assim, eu acho que ele tá partindo, sabe? A respiração fica meio ofegante, né?" Eu falei: "Nossa, doutor, deixa eu correr lá cortar então, que acabou de pedir pra mim cortar o cabelo dele, deixa eu ir lá cortar, né?" Aí cortei o cabelo dele, fiz a barba, na hora que eu mostrei o espelho, sabe, o sorriso dele, assim. E assim, meia hora depois ele partiu. Olha. Então, até para É. deixar de viver, ele tem que estar bem consigo mesmo. É, você comentou naquela vez que a gente conversou que você falou nem que seja no último suspiro, É. né? Que Sim, teve um paciente que aconteceu isso, que você faz muita diferença. faz muita Eu diferença. fiz um pouco dessa visita, não intensa tanto assim, mas participei um pouco também de Jacareí, no Hospital São Francisco, tem um projeto que chama Mão Amiga. E ela também lida, mas é mais com a parte oncológica, né? E a gente via muitos relatos, assim, e muita. O mínimo que você faz, porque não pode tirar a cutícula, tem uns cuidados, né? Que Sim, eu sei um pouco, mas você vai falar pra gente que desses cuidados todos, que são o mínimo que você faz de passar uma base, ou a Faz mão uma diferença faz uma diferença tremenda para a incrível. pessoa. É incrível. O olhar muda, o sorriso muda, né? Sorrir é muito gostoso, muito gratificante. sim, eu falo para vocês que são muitas histórias, né? Tem a Unimed, a 318 da Unimed, ficou 1 ano e 8 meses esperando o transplante do pulmão. O pulmão é um transplante bem raro de se acontecer, né? Que tem que ser o mesmo peso, a mesma altura do paciente, Nossa. tudo. Entendeu? Então, assim, toda semana eu chegava e eu pintava a unha dela, e ela tinha cacoxímetro, e aqui, para não dar interferência nenhuma, eu fazia só uma florzinha da cor dos outros esmaltes. Entendeu? Então, os médicos chegavam, elogiavam ela, sabe? E eu fazia sobrancelha, cortava o cabelo, e fazia escova. E isso nós dentro do quarto, 1 ano e 8 meses. Foi assim, hoje a gente até se tornou amiga uma da outra, assim, sabe? Porque eu levava a história para ela e ficava contando, sabe, que eu tenho sítio, daí eu ficava mostrando para ela fotos, sabe, dos bichos, não sei o quê, sabe. Ela: "Ai, que delícia, o dia que eu sair daqui eu quero ir lá para o seu sítio". Eu falei assim: "Vai sim, você vai com seus pulmão novos e eu vou fazer comida no fogão de lenha para você Ai, que Ai, que respirar fumaça". delícia! muito bom. Aí, quando ela chegou no sítio, gente, foi uma emoção tão grande para nós duas. Foi Imagino. ela e a mãe dela, sabe. Que E momento tá aí, especial, não? muito especial. Fo
São, assim, 25 anos de muitas histórias de E hospitais. com todo esse cuidado, né, com toda essa história, todo esse cuidado, você acabou, junto com uma outra empresa, desenvolvendo o esmalte com a dose única e menos tóxico. Conta um pouco disso pra gente. Sim, agora voltando para os hospitais em 2023, o que que aconteceu? Eh, eu vi um outro quadro, muita gente jovem, entendeu, internado, não são mais os avós, não, entendeu? São gente jovem. E jovens são muito mais resistentes, a medicina está muito mais adiantada. E assim, isso tem o quê? A deshospitalização, entendeu? Então, assim, eu falei, gente, aí eu comecei a estudar sobre os esmaltes, né? Por quê? A química que tem nos esmalte, tem várias químicas, né? Tolueno, parabeno, e tem a DPD, que é uma das, eu acho que é uma das mais gravantes, assim, que me chamou muita atenção, que é uma tinta mesmo que é usada no carro. E ela pode trazer vários efeitos colaterais, cortando até mesmo o efeito de quimioterapia, entendeu? Nossa. Então ela pode ter uma cirrose, entendeu? Não, Gente, você pensar É nisso muito com um mais esmalte, profundo. é muito mais Nossa. profundo. esse DPD mesmo, em criança, ele pode causar infertilidade. Então, as mães deixam pintar unha e a criança pode ter infertilidade. Tem até um depoimento de uma médica já sobre isso, os casos de infertilidade, cada o esmalte. Aí nós lançamos o esmalte dose única Pitaia e ainda, é da tua cor, né? sim, Linda cor. e, e livre já de 34 química, Olha, entendeu? que Então ela é lindo. super segura. Eu confesso, entendeu? Eu pinto a minha unha desde os meus 15 anos de idade, que eu falei para você que eu comecei a ser cabeleireira, então toda semana a gente pinta. Toda semana a gente pinta, né? Não vai ficar com a unha sem fazer. E eu tinha um problema sério no fígado. Qualquer coisa que eu como faz mal, entendeu? Eu tava passando mal. E desde agosto que eu tô usando esse esmalte, eu melhorei, assim, já uns 50% dessa Olha que. infecção. E eu Olha, acredito que seja do esmalte. Eu preciso procurar um médico e tirar essa minha curiosidade. Uhum. Entendeu? Eu acredito sim que seja da intoxicação que o esmalte já trazia para o meu O organismo. esmalte, a tinta de cabelo, tudo que a mulher e acaba agora tem, usando, falando em né? tinta de Ah, cabelo, né? é? Tem. Agora eles estão com É. um novo estudo junto com uma outra empresa, porque a tinta de cabelo é um outro problema, né? Para alguns tipos de, algumas patologias, né? Uhum. Vou de novo, eu errei. Não é, É Algumas não é a infecções, patologia, né? É para alguns tipos de restrições, doenças, porque, por exemplo, tem problema com câncer, restrição. algumas doenças, não são todas. não, algumas doenças crônicas. Na verdade, são químicas, né? A partir do momento que a pessoa já está com uma doença ali oncológica ou qualquer outra doença crônica que não é só oncologia, tá? Uma lúpus também pode Tá, causar. posso voltar daí, Max? Ah, tá. É, não, é muito legal, né? E agora você está com, e falando em coloração, Tá. Lê, agora ela tem uma nova, de novo. E Lê, falando na coloração, tem novidade vindo por aí, né? Já existe um estudo para Sim. trazer uma tintura menos tóxica. Sim, porque deve se despertar. Eu tive uma cliente, tá? Que ela teve dengue o ano passado. Ela chegou para mim no salão, falou assim: Diné, você trabalha no hospital, você trabalha com isso, você vai resolver minha vida, que eu não consigo olhar para a cara do meu marido também. Porque tava com uma E tudo raiz muita enorme. relação com o marido, né? Sim, sempre em relação com o Que marido. coisa, né? Não E é do para homem, ela, tem né? alguma coisa? Do homem Sim. para com a mulher? Ah, tem sim. Eles ficam super preocupados também na parte da barba, o que como pode fazer, entendeu? Um bom corte de cabelo, na podologia, né? De como se cuidar, né? Hoje o homem se cuida muito mais, né? E Sim. são muito mais fiéis que as mulheres, viu? Os Aham. clientes. E essa cliente chegou, falou assim, eu sentou na minha cadeira e falou assim, eu não saio daqui enquanto você não pintar meu cabelo. Mas na hora que eu abri o couro cabelo dela, aquilo estava assim muito inflamado, por causa da dengue. Não é nada outra coisa. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso agora? Me colocou ali em prova de fogo, né? Senão eu vou passar na farmácia, vou passar qualquer tinta e seja o que Deus quiser, mas eu não vou embora com esse cabelo branco. Tá? Aí, como eu vou deixar o cliente na mão? Não posso, né? Falei, bom. Aí eu trabalho assim há anos já com a vela.
E a vela já tem um produto, né, já tem um produto, chama Marula Oil, que é uma proteção que a gente põe para as pessoas que têm mais alergia, Sensibilidade. entendeu? A sensibilidade ao couro cabeludo. Então a gente passa, deixa agir um pouquinho, tal, e depois vem com a coloração. E passava e nada acontecia com as pessoas alérgicas. Eu falei, bom, então posso fazer isso. E também ela tinha acabado de lançar uma coloração que, que era assim, super inovadora, que ela tem uma química dentro dela, ai, me esqueci o nome da química, que ela tira todos os metais pesados, então Tá. impedindo de a pessoa ter qualquer alergia, tá? Que é a KP, tá? E a última, foi um dos últimos lançamentos dela. Então, ela assim, um espetáculo. E eu tinha essa aí no momento. Eu falei, bom, então eu vou passar esse Marula Oil, vou usar essa coloração e seja o que Deus quiser. E dei o papel, lógico, fiz uma carta em mão e dei para ela assinar, porque como que eu ia respaldar Responsabilidade, né? Lógico. se ela falasse, não, ela foi no cabeleireiro, ela derrubou todo o meu cabelo. Sim. Entendeu? Ela não ia falar que ela tinha passado por todos os tratamentos, certo? Então, eu fiz uma carta, é uma pessoa super sensata, não assina agora, mas eu vou embora, entendeu? Não Não, vou deixar meu não marido vou com essa deixar. raiz branca. Que eu vou sair com a minha autoestima Enfim. lá embaixo. É. Passei a tinta no cabelo dela, esperei, sabe? Fizemos o tratamento logo após, né? Para remover todas as químicas, né? Que poderia causar alguma coisa, de acontecer algo a mais, né? Aham. E eu sem dormir naquela noite. Aí liga eu para ela. E aí? Nada. A autoestima dela saiu lá em cima, entendeu? Nada aconteceu, porque, na verdade, tem muitas reações que é por conta da autoestima da gente estar muito baixa, né? Sim. Primeira Dessa coisa que você energia ruim que você já traz, É. né? Dessa, ai, não vai dar Sim. Ela certo. ficou tão feliz que, olha, ficou Tá tão maravilhoso. feliz que a noite deve ter sido maravilhosa, entendeu? Tava acordou ótima no dia Tava seguinte. tudo ótimo. a cutis boa. Aí, foi uma das coisas que fez eu pensar, entendeu? Nossa, agora a gente está atendendo a deshospitalização, né? Como que a gente vai agir aqui? Nós, cabeleireiros, não estamos preparados para isso, né? Então, eu levei esse caso para a Vela, que é uma empresa aí, né, mundial, a primeira do mundo em estudos, né, em química, e eles, graças a Deus, estão assim, numa aceitação muito boa, Tá entendeu? De começando a todos andar esses esse projeto. projetos, entendeu? É tudo muito moroso, né? Tem que mandar para a Alemanha, tive que transferir tudo em outra linguagem, todo o projeto, sabe? Tudo em Mas quanta inglês. informação importante, né? Que a gente vai se sobrecarregando, como você disse, a gente pinta as unhas desde os 11, Uhum. começa a pintar o cabelo quando aparece branco, umas mais cedo, outras mais tarde, homens também. E a gente só vai colocando esses aditivos químicos no nosso organismo, que a Uhum. gente absorve de alguma forma, né? Uhum. E isso pode somatizar E e aí trazer acho alguns que fica problemas de muito, saúde. e fica muito claro nele que ele vai muito a sensualidade de você ficar bonita, de você se arrumar. É, quando você tem algum problema, que a gente está falando até da hospitalização e da É. deshospitalização que ela faz, ele também é sensual. E posso falar, Sim, ele é sim. até sexual, porque como a pessoa que está naquela situação vulnerável consegue se permitir, que é o caso que ela acabou de contar. Acho que isso, vocês devem ver N casos assim, né? Nossa, são N casos, N. Tem uma lá que está nos ajudando. Ela foi lá para o salão para ajudar no psicológico dela, né? Porque ela está em tratamento paliativo, né? Então, assim, é irreversível. E ela começou, gente, na hora que eu pinto a unha dela, toda vez ela chora, sabe? Gente, que emoção. Aí, essa semana, eu falei para ela, essa semana a gente vai colorir seu cabelo. Que legal. Ela assim, ai, não acredito. Eu falei, pô, porque agora, como eu já estou estudando, já sei qual é a química e tal, Aham. entendeu? Até onde você Ainda a pode ir gente no não caso tem, dela. entendeu? Mas já vou levar seu caso para as outras pessoas, eu tenho certeza que vai dar certo, Nossa, que entendeu? lindo Porque isso. já tenho lido bastante. Nossa, meu marido adorava eu loira, gente. Então ela começou a mostrar, era mais claro que o seu cabelo. Entendeu? Ela já chegou lá com pouquinho cabelo, já fiz tratamento, já tá bem cheinha, tá bem bonitinha, sabe? Desde dezembro ela tá lá se ajudando, entendeu? Ela vai, ela ajuda a gente a servir um cafezinho, atender um telefone. Para quê? Para ela ocupar a vida dela, entendeu? Sim. E ela tá ali no meio das pessoas, né? E a Vendo a Edneia... superação de outras pessoas também, que estão passando, muitas vezes, pelo que ela está passando. Uhum. E ela fala assim, nossa, meu marido
amava meu cabelo loiro. Não acredito que você vai voltar a deixar meu cabelo loiro essa semana. Tem novidade, que eu vou Ai, deixar que ela legal. loira. legal, que E legal. falando em novidade, deixa aqui o seu arroba para as pessoas seguirem, conhecerem seu trabalho, conhecer o Lírio. Assim, @Lírios Beauty Care, né? Ou @Salão Aconchego SJC, tá? Que é Ótimo. onde eu atendo, que é o Salão Aconchego. E temos todas as novidades, né? Desses Esses esmaltes, esmaltes são os dose únicas de estudos, muitas de cores muitas diferentes. cores. Temos, né, trouxe aqui para vocês o creminho, que ele é livre, não tem cheiro nenhum. Ai, que Ele legal. tem um removedor dos esmalte, Olha, que tem ele é removedor. totalmente sem... Tudo vocês têm que bacana. usar junto, não adianta você Tá. usar só o esmalte, tá? Tá. Você tem Entendeu? um Senão um conjunto corta o com- efeito da química do entendi, outro, entendeu? Entendi. É igual eu falo na parte da tintura. Não adianta eu usar o AX de um, a tinta de outro. Não foram estudados para ser compatível, né? Certo. Que A gente legal. sempre tem que usar a mesma linguagem na mesma linha de cada empresa. Então a gente tem o extra brilho e tem Não, acho variedades de fantástico. cores, variedade de Achei cores já. sensacional. Parabéns. Isso é maravilhoso. Muita gente fala assim: "Ah, isso para quê, né?" Mas é assim, é igual alimentação. Se você está passando por um tratamento, se você está passando já por todas as dificuldades que atinge tudo, o emocional, né, a vida sexual, entendeu? Porque a pessoa não consegue mais estar na vida social com as outras pessoas, né? Então, a partir do momento que a gente consegue incluir elas de volta dentro do salão, que ela vai poder chegar dentro do salão e saber que ela pode fazer uma unha sem tirar toda a proteção, poder Sem pintar um prejudicá-la, cabelo né? sem Sem prejudicar medo e mais, trazer sem essa medo. autoestima para ela, Uhum. né? Que para ela realmente se sentir confiante de Uhum. se inserir novamente nesse Sim. meio, né? É a mesma coisa da alimentação, entendeu? Se você está já passando por uma doença, você não vai comer só lanche, Sim. entendeu? Com É certeza. gostoso, não é? É lindo, maravilhoso, Mas igual não os dá. outros esmaltes, É. mas não dá, E vamos, Entendeu? adorei. O hambúrguer O com lanche esmalte. entendeu? Então, não dá. Então, são opções que a gente tem para ter uma qualidade de vida muito mais, né? Deixa de uma cuidar. mensagem, por favor, para as mulheres, para os homens, para o autocuidado. Não, toda a autoestima, a confiança, né? Tudo quando a gente cuida da nossa beleza, isso nos traz muita segurança, saúde mental, né? Os hormônios, né? Vem a flor da pele. Então, assim, não deixe de se cuidar. A beleza não é somente ir lá no salão, como diz uma cliente minha, com aconchego, ensinou ela que a beleza não era só de gente rica, né? Só de Uhum. gente que gostava de ostentar, mas que fazia muita diferença em toda a família dela, entendeu? Então, assim, a beleza não é somente isso, ostentação, né? Ir lá fazer um cabelo bonito, pintar um cabelo todo mês. Vai muito mais além de você estar bem consigo mesmo. Então, é E se olhar, né? estando Se bem olhar. consigo mesmo, você consegue estar bem com a sua família, com o seu parceiro, com seus Sim. amigos. É uma outra energia que É acontece uma aqui. consequência, né? Exatamente. Então, a beleza vai muito mais além. Ser cabeleireiro vai muito mais além de ser só um cabeleireiro, né? A Não, é uma gente profissão cuida, linda. Você cuida, sempre está cuidando de alguém. sim, e cuidando da vida em geral, né, da pessoa, não É, só porque, na como você falou, beleza muitas física. vezes é psicólogo, É. é tudo isso que engloba, que a gente quer agradecer muito a sua Obrigada, presença aqui. Ah, eu que Tem Guilherme. docinho para adoçar a vida agradeço. dela? Tem docinho da Ai, que Doce delícia. Clara. Especial do Pod Quente, personalizado. Quando você Ai, precisar que fazer docinhos chique. personalizados, é só falar com as meninas, que elas fazem Exatamente. com o seu tema. Nossa! Olha que legal, vamos fazer um dia lá no tudo. salão. Aconchego e doçura. Que tudo! Aconchego E- e doçura é lírio. Eu Olha lá. também trouxe para você Ah, que lógico, chique. mimo da Lírios. maravilhosa. Aí nós temos esmalte, temos também o escalda-pés. Obrigada. Olha aqui, É. gente. Que É só colocar na lírio. água. Só colocar na aguinha morninha e ficaria... É a minha cor, Ó. vermelho. Ai, Adoro. Ai, que delícia. Gente, ó, obrigada. aproveitem e sigam eles aqui, ó, @Lírios Beauty Care. E também se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam entender um pouquinho sobre o que é um cuidar do outro. Que o próprio nome Lírios deixa essa mensagem. É através dessa mulher maravilhosa que está ali todos os dias obrigada. levando vida. Sim, hoje eu entrego isso com muito amor mesmo. Que muito Deus amor. ilumine e continue te abençoando sempre por levar Amém.
tanta coisa gostosa para as pessoas, tanto aconchego, tanto amor. Amém. Parabéns. Obrigada. Ó, Obrigada. beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigadão.